Bom, pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer um bot com atribuição a atendimento humano, tá? Com filas diferentes, operadores diferentes, aqui na plataforma BotMaker. Então aqui eu já tenho o meu bot, que ele é esse template que a BotMaker disponibiliza quando você cria um novo chatbot, seleciona esse template bot para começar. Então a gente vai ter aqui uma mensagem inicial, que você pode configurar da forma que você quiser, um menu inicial, que ele diz em que posso ajudar e logo exibe algumas opções aqui. Então eu vou clicar aqui só para a gente entender, se você é novo aqui na plataforma, como é que as coisas funcionam. Então, o menu inicial ele é um bloco de lista de opções, com esse texto em que posso ajudar, que é literalmente essa mensagem aqui, que vem antes das opções em botões. Então, fazer pedido é um botão, opção 2 é um botão, e falar com o atendente é um botão. Boa, eu vou criar aqui no lado um novo menu, tá? Ele vai ser um botão que vai levar para outro menu. Outro menu. Mas isso é só para vocês terem uma ideia de como deve ser construído o fluxo do chatbot para levar o usuário para um atendimento humano, tá? Beleza. Aqui a gente vai adicionar uma entrada de usuário com lista de opções e eu vou perguntar o que você gostaria de fazer hoje. Boa. E vou adicionar aqui os botões. Então vou adicionar um botão, falar com o humano, comprar um produto. E é isso, vou ter só esses dois cases aqui. Então, comprar um produto, eu posso colocar um agente de IA com o objetivo dele e configurar da forma que eu quiser. Essa parte é bem legal, tá? Vou fazer um vídeo específico para essa funcionalidade, porque a BotMaker é uma plataforma muito robusta, tá? E a gente pode substituir todo um fluxo, essa árvore conversacional, apenas com um agente de IA, tá? Vou fazer um vídeo separado depois. Mas beleza, vamos adicionar aqui, por exemplo, um texto, uma resposta fixa. Ou generativa, vamos brincar de generativo. Pergunte ao usuário o que ele gostaria de comprar. Base de conteúdo eu não vou selecionar nenhuma, tá? E é isso. E aí, beleza. Falar com o humano, a gente vai configurar aqui uma fila, uma atribuição à fila de atendimento. Então, primeiro, pessoal, eu vou fazer uma condicional, tá? Vou clicar aqui embaixo e adicionar uma condição, tá? Para verificar o horário de atendimento. Então, eu vou colocar aqui o horário de atendimento, se ele é verdadeiro, beleza? Mas por que eu tenho que fazer essa condicional de se o horário de atendimento é verdadeiro? Boa, aqui na plataforma BotMaker você consegue configurar horários de atendimentos para diversas áreas. Então, eu posso ter um horário para o atendimento de saque, um horário para vendas, um horário para atendimento, sei lá, hospitalar, essas coisas. Então, aqui em configuração chat manual, e descer um pouquinho, a gente pode criar diversos horários, tá? Esse horário geral é o por padrão que já vem aqui com a plataforma. Eu vou adicionar, sei lá, um horário vendas. A voz bugou aqui, pessoal, perdão. Vendas, vou criar um aqui, que vai ser das 8... ele vai ser um horário muito abusivo, vai ser das 7 às 20. De segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu vou criar um horário de atendimento ao cliente. Show? Na verdade, eu vou editar o nome dele. Eu vou colocar hospitalar, que vai ser todos os dias, 24 horas. Deixa eu voltar aqui para ir no 23 lá. 23h59, todos os dias. Dia sem atendimento? Nenhum, mas aqui em horário geral eu configurei para no dia 7 de setembro ele não levar esse horário em consideração e levar o usuário para a opção de não se aplica, tá? Vou explicar para vocês. Então aqui vou salvar essas alterações que eu fiz e vamos lá. Eu vou colocar aqui então, ao invés de horário de atendimento, vou colocar hospitalar. Se hospitalar é verdadeiro,
ele vai considerar. Então, se hospitalar é verdadeiro, ou seja, se estiver dentro do horário hospitalar, ou seja, da meia-noite às 23h59 todos os dias, ele vai para a opção de se aplica. Se ele estiver fora desse horário de atendimento que a gente configurou aqui, ele vai para o não se aplica. Então aqui a gente pode adicionar uma resposta. Vou colocar generativa e falar assim: hoje fale para o usuário que hoje não há expediente de atendimento hospitalar. Salvar. Ou você pode configurar aqui uma mensagem fixa, tá? Como você quiser, adicionando emojis e tudo mais. E quando se aplicar, eu vou adicionar uma resposta fixa do seguinte. Vou colocar aqui no chat, tem aqui chat, boa. Vou te transferir para a fila de atendimento humano. Boa, boa. E aqui eu vou colocar um bloco e adicionar uma ação, tá? Aqui na ação, a gente vai em atendente e definir fila de atenção. E aqui a gente pode, cara, colocar essas filas aqui, que estão em configuração no mesmo lugar ali do nosso horário de atendimento. Então a gente tem a fila atendimento, a fila suporte e a fila default. Beleza? Eu vou criar uma fila hospitalar aqui. Colocar o ID hospitalar e o nome hospitalar. Beleza, sem tags, sem timeout e tudo mais. Salvar aqui. Esperar replicar no ambiente. Replicou, beleza, o ID hospitalar. E aí eu vou dar um refresh na página só para ele conter essa fila nova que eu criei agora. Boa, vamos aqui no nosso fluxo, novamente adicionar uma ação, atendente, definir fila de atenção. E a hospitalar está aqui. Lembrando, pessoal, que a gente tem variáveis aqui na plataforma. Então, se você quiser definir uma fila a partir do conteúdo de uma variável, por exemplo, se eu adicionar um bloco de definir variável protocolo com o conteúdo hospitalar e só escolher a variável protocolo, ele vai para a fila hospitalar, beleza? Aqui eu vou selecionar na mão mesmo e vou adicionar uma ação. De novo, de atendente, atribuir conversa a um atendente. Então, pessoal, aqui o usuário vai ser enviado para a fila e logo vai atribuir a um operador que estiver online e com slots disponíveis, beleza? Por exemplo, se a gente vir aqui em conversas e filas de atendimento, a gente vai poder filtrar, por exemplo, pela hospitalar e não tem nenhum usuário aqui online porque eu não cadastrei no business, beleza? Você vai conseguir ver quantos slots de operadores estão ocupados, quantas pessoas estão esperando para ser atendidas, beleza? Quantos atendentes estão atendendo, quantos estão conectados, desconectados e o total, beleza? Aqui eu vou até ficar online e vou ser exibido aqui, tá? Eu tô com 20 slots, mas ninguém foi atribuído aqui à conversa, então eu não vou receber ninguém por enquanto. Boa. Se eu não adicionar ou atribuir a conversa ao atendente, ele vai ficar preso só na fila de atenção. Vai ficar atribuído à fila, mas não vai ser automaticamente levado para um atendente com slots e online automaticamente. Beleza. Então aqui a gente já tem uma lógica de atribuição para um humano. Aí, pessoal, como é que eu cadastro os meus operadores? Eu vou aqui em configurações e agentes. E então eu posso adicionar um atendente. Vou colocar uma conta de teste aqui. @teste.com. Vou colocar ele como operador, para ter permissões apenas de atendimento. Fila, vou colocar ele só na hospitalar, mas eu posso colocar ele na de suporte, eu posso colocar ele em diversas filas. E slots, vou colocar 5. Prioridade normal, tá? A prioridade é o seguinte, pessoal, se eu colocar uma prioridade baixa, ele vai receber menos atendimentos do que quem tem uma prioridade normal ou alta, tá? Boa. Confirmar, ele vai ser cadastrado aqui. Assim que ele se logar na plataforma,
ele vai ter acesso a esse business Guilherme Bot e vai começar a atender aqui os chats. Beleza? Então aqui vamos fazer um teste. Eu vou lá no início da conversa, vou clicar aqui no outro menu, que é esse aqui que eu criei, e vou falar com o humano. Vou te transferir para a fila de atendimento humano, porque o horário de atendimento é verdadeiro. Então ele foi para a parte do se aplica, enviou a mensagem de texto, vou te transferir, definiu a fila e atribuiu a conversa. Vocês devem ter ouvido que fez um barulho de campainha, porque o meu operador ele está online aqui e ele recebeu essa conversa. Então ele está atribuído aqui ao meu usuário. Se vocês forem na fila de atendimento novamente, vai ser possível observar que tem um slot ocupado agora, 20 slots no total, porque o meu usuário tem 20 slots. E então, se um operador com 20 slots está online na fila, a gente tem 20 slots no total. Um está ocupado nessa fila, nenhum em outra fila, e tem 0 disponíveis nessa fila. Beleza? Então tem um operador atendendo, um conectado e um total. Se eu clicar aqui no meu operador, eu vou conseguir ver quais usuários estão atribuídos a esse operador, qual a fila, qual o bot, e posso acessar a conversa por aqui também. Show? Então, a gente pode até fazer uma análise de que o fluxo foi seguido corretamente pelos eventos, tá? Então, ele passou pelo menu, escolheu outro menu. Deixa eu obter novamente aqui. Boa. Outro menu, falar com o humano. Foi executada a intenção falar com o humano. E aí roda tudo aquilo. Então, foi transferido da fila default para a hospitalar e começou a esperar por um atendente. E a atribuição para o operador. Se não tivesse esse bloco aqui, não aconteceria a atribuição automática para o operador. Ele ficaria preso na fila esperando por um atendente até que algum operador fosse manualmente e liberasse a conversa. E bloqueasse a conversa, na verdade, e então ele seria atribuído a ele mesmo. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem, então, um fluxo de atendimento humano pela plataforma BotMaker. Até a próxima.